duvide do caráter de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à história de Lázaro. Nós veremos que Deus sempre sabe pôr um ponto final na história que Ele mesmo escreveu. Deus é um autor de muitas histórias. Ele é muito criativo. Ele mesmo escreveu a minha e a sua história. E como todo bom autor, Deus sabe o início, o meio e o fim. Às vezes a gente encrenca um pouco com a forma que Deus vai conduzindo a nossa história e a nossa vida, mas é porque nós não sabemos do nosso amanhã. Nós sabemos do que passou, sabemos do hoje, mas do amanhã só o autor da história conhece. E qual é a minha e a tua função? É esperar e confiar de que Ele tem o melhor para nós. O caráter de Deus não muda, é imutável. O caráter de Deus é fidedigno. Nós devemos confiar no caráter de Deus, na bondade de Deus, apesar dos cenários escuros que nós precisamos enfrentar ao longo da nossa jornada de vida. As provações surgem para qualquer um de nós. A nossa vida é como uma prova de escola. Nós passamos o bimestre estudando a matéria e no final de cada bimestre ou trimestre nós temos uma prova para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E é assim que é a nossa vida também. Nós passamos por provas para que a nossa fé seja colocada em ação, para que tudo aquilo que a gente estuda e sabe e conhece sobre Deus seja colocado em prática. De que adianta conhecermos Deus na teoria se não temos oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente diz crer que Ele é. Só conhece o quarto homem da fornalha quem esteve por lá. Só conhece o Deus que fechou a boca dos leões quem passou a noite na cova. Só conhece o Deus que ressuscita quem já esteve num leito de morte. Só conhece o Deus que faz o cego enxergar aquele que já viveu na escuridão. Só conhece o Deus que liberta aquele que de um dia já esteve possesso. É assim que acontece nas nossas vidas. Nós queremos ver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, mas não queremos viver as situações que nos colocam de cara com o Deus que faz, com o Deus que realiza. Nós nunca conheceremos ao todo o poder de Deus se não abrirmos a nossa vida para viver tudo o que Ele escreveu para nós. Algumas pessoas tentam fugir da dor, tentam fugir das provações e com isso se afastam da presença de Deus, se afastam da vontade de Deus, vivem vidas inteiramente entregues ao pecado. E daí, quando tudo dá errado, elas querem colocar na conta de Deus. Mas algumas covas, querida, você enfrenta porque você está longe do plano original que Deus escreveu para sua vida. Algumas situações de morte na tua vida você tem enfrentado porque você está longe de Deus. Você está longe daquilo que Ele traçou para você. Existem algumas situações que poderiam ser poupadas na nossa vida se nós escolhêssemos viver completamente, inteiramente na presença de Deus. Porém, ainda assim, aprendendo sobre Deus, escolhendo viver inteiramente para Ele, vivendo uma vida de total dependência, as tristezas chegam. Porque o ponto final precisa existir em qualquer história. Para que um novo parágrafo seja escrito, existe o ponto que interrompe algumas histórias para que possamos viver outras estações na nossa vida. Eu compartilhei um pouco sobre os nãos que eu recebi de Deus no vídeo anterior. E eu posso dizer com total certeza que eu me questionava, eu falava, Deus, por que o Senhor está me permitindo viver tudo isso? E eu aprendi que as provações, elas fazem parte da jornada de qualquer ser humano. Enquanto estivermos nesse mundo de pecado, nós passaremos por situações ruins, situações danosas. Negócios irão falir, traições irão acontecer, enfermidades baterão à nossa porta porque o nosso corpo é corruptível. O luto vai chegar para qualquer um. A doença, a perseguição, a calúnia, todas essas coisas estão suscetíveis ao justo e ao injusto. O Senhor diz que a chuva é derramada sobre o justo e o injusto. O sol aparece para o justo e para o injusto.
assim também as provações, assim também os dias maus. Mas a palavra nos ensina que o nosso choro deve durar apenas uma noite, porque a alegria vem ao amanhecer. Portanto, não se agarre a essa dor, não se agarre a essa situação ruim que você está passando. Se permita viver o amanhã de Deus, se permita receber a alegria no amanhecer, se permita conhecer o príncipe da paz, se permita chegar mais próximo do sol da justiça, se permita ser acalentada nos braços do Pai de amor, se agarre nos braços daquele que pode te dar sustentação para o dia mau. Existe uma frase clichê que nós ouvimos demais, que é: não coloque um ponto final onde Deus quer colocar uma vírgula. E também não coloque uma vírgula onde Deus quer colocar um ponto final. Como eu disse, Ele é o autor da nossa história. Ele sabe o que deve dar continuidade e o que deve ser encerrado na nossa vida, por mais difícil e doloroso que seja. A gramática de Deus é perfeita. Então, querida, que nesse dia, ouvindo esse vídeo, você possa escolher o caminho da obediência, o caminho da obediência que te leva a viver os sims e os nãos de Deus, o caminho da obediência que te leva para mais perto do coração de Deus. Quanto mais perto do coração de Deus, mais amada nós nos sentimos, mais acolhidas, mais seguras nós nos sentimos e, portanto, mais firmadas, mais convictas de que Ele tem o melhor para nós, apesar das tempestades que estamos enfrentando no dia de hoje. Portanto, obedeça às estações que o Senhor tem para você. E você vai ver que tanto nos dias de choro quanto nos dias de alegria, Ele estará presente. Porque a palavra do Senhor diz que Ele sabe bem os planos que tem ao seu respeito, planos de te fazer prosperar, planos de um futuro e de uma esperança. Jeremias 29:11. A palavra do Senhor diz também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda diz também na palavra que eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu nunca, jamais, de forma alguma te abandonarei. No vale ou na montanha, eu estarei contigo. Em Eclesiastes ainda vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de sofrer e há tempo de celebrar. É tempo de começar, mas também tem tempo de terminar. Tempo de gerar e tempo de enterrar. Há um tempo para todas as coisas nas nossas vidas. E o dono do tempo sabe bem qual é o tempo perfeito para você hoje. Portanto, receba do Senhor no teu coração alegria pelo processo que você está vivendo hoje. Seja um processo de dor ou um processo de alegria, que você tenha convicção de que Deus não perdeu o controle em nada na tua vida. Fique com Deus, que Jesus te abençoe.